Esta é Blanche Monnier, nascida em 1º de março de 1849, em uma rica família de comerciantes franceses da cidade de Poitiers. Blanche era famosa por sua beleza marcante e por seu modo delicado. Naturalmente, isso atraiu inúmeros pretendentes, alguns vindos de posições proeminentes na alta sociedade. Mas Blanche não queria se casar por dinheiro ou prestígio. E, acima de tudo, não queria passar o resto da vida ao lado de algum bruto que mal conhecia. Blanche estava apaixonada. Por volta dos 25 anos, ela conheceu um advogado quase 10 anos mais velho que ela. Embora sua prática fosse pequena e modesta, Blanche se encantou por ele. Ela não se importava se ele não tinha fortuna ou títulos como outros de seus pretendentes, ela o amava pelo homem carinhoso e atencioso que era. No entanto, em 1874, quando finalmente expressou o desejo de se casar com ele, a reação de sua mãe não foi de alegria, mas de desprezo e repulsa. "Nenhuma filha minha vai se casar com um advogado sem um tostão", teria dito Louise Monnier. "Você vai se casar com quem seu pai e eu escolhermos." Mas Blanche foi desafiadora. Disse à mãe que era livre para se casar com quem quisesse, não era um objeto a ser trocado para aumentar o prestígio da família. E, se sua mãe insistisse em agir de forma tão cruel, ela fugiria com o homem que amava. Naquela noite, quando todos dormiam, Blanche arrumou uma pequena mala com seus pertences mais preciosos e tentou escapar. Mas, ao chegar ao final da escada, ouviu uma voz aguda cortar a escuridão, vindo a algum lugar? Era sua mãe. Louise havia ficado acordada, esperando para impedir a fuga da filha e tinha um castigo terrível em mente. O que aconteceu depois permaneceu um segredo de família bem guardado pelos 27 anos seguintes. Quando o público finalmente soube do destino de Blanche Monnier, ficou horrorizado com o que ouviu. Para a maioria das pessoas, Blanche simplesmente desapareceu. Um dia estava lá e, no outro, havia sumido do mapa. Seu tio Marcel, quando questionado, repetia sempre a mesma história que a mãe contava: dela fugiu com aquele advogado. Sentimos muita falta dela e desejamos que volte para casa. Mas o advogado insistia que não havia desde o dia em que Blanche pedirá permissão para se casar. Ele culpava diretamente a família Monnier pelo desaparecimento. A preocupação com o caso ficou tão grande que um representante da magistratura de Poitiers foi até a casa da família para verificar a história. Lá, mostraram-lhe o guarda-roupa de Blanche vazio e uma carta supostamente escrita por ela, dizendo que havia fugido com o meu amado. Isso pareceu satisfazer as autoridades, e a culpa voltou a recair sobre o advogado. Embora ele nunca tenha sido formalmente acusado, manteve sua inocência até sua morte repentina, em 1885. Com o passar dos anos, o mundo esqueceu Blanche Monnier, mais uma vítima da classe social, das aparências e de uma cultura que via as filhas como propriedade. Mas, em 23 de maio de 1901, um alto funcionário do governo francês recebeu uma carta anônima aterrorizante. O envelope, endereçado apenas ao Sr. Procurador-Geral, dizia o seguinte: "Senhor, é com grande pesar que devo informá-lo de um acontecimento extremamente grave. Trata-se de uma mulher solteira, trancada na casa da Sra. Monnier, em Poitiers, meio faminta, vivendo há 25 anos em meio à sujeira e ao próprio excremento. Ela precisa de ajuda urgente, pois temo que sua saúde esteja em estado grave. Por favor, ajude-a." Parecia que quem havia escrito a carta estava prestes a assinar o nome, mas desistiu no último momento. Talvez com medo, pois o poder e a influência de Madame Monnier se estendiam muito além do governo local. Apesar de sua posição social, a casa luxuosa de Louise Monnier logo foi invadida por policiais franceses. Ela exigiu saber o motivo da visita, mas o oficial comandante a ignorou e ordenou que seus homens revistassem os porões e o sótão da mansão. Foi então que Louise percebeu por que eles estavam ali. Mas não tentou fugir, já era tarde demais. Durante a busca no sótão, os policiais encontraram uma pequena porta trancada. Pediram que Louise entregasse a chave, mas ela alegou tê-la perdido há muito tempo. Isso não impediu os gendarmes, que arrombaram a porta. O que viram do outro lado os deixou em choque. Dentro do quarto, uma mulher estava presa em condições indescritíveis. Fraca, à beira da morte,
pesando pouco mais de 25 quilos, deitada em um colchão imundo, cercada por comida podre, baldes de urina e fezes. Insetos parasitas rastejavam pelas roupas de cama, alimentando-se do corpo frágil da mulher. O cheiro era tão insuportável que os oficiais tiveram de sair e retornar usando máscaras. Quando perguntaram seu nome, a mulher mal conseguia falar. Com esforço, sussurrou: "Meu nome é Blanche." Blanche não estava morta. Sua mãe não a havia assassinado, ela a havia mantido prisioneira em um quarto sem janelas por quase 30 anos. Blanche foi levada às pressas para o hospital. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas ela nunca mais foi a mesma. Sofria de graves problemas mentais e não conseguia se adaptar à liberdade. Foi diagnosticada com anorexia nervosa, esquizofrenia, exibicionismo e coprofagia. Sua desnutrição se explicava pela fome imposta durante o cativeiro, e a esquizofrenia, pelo isolamento extremo. O exibicionismo mostrava o quanto ela havia se desumanizado. Blanche já não entendia por que precisava se vestir, havia perdido totalmente a noção de tabus sociais. E a coprofagia, o ato de comer os próprios excrementos, revelava o desespero e a loucura provocados pela fome e pela solidão. Essas condições levaram Blanche a ser internada em um hospital psiquiátrico na cidade francesa de Blois, onde morreu sozinha, em 1913, aos 64 anos. Sua mãe, Louise Monnier, escapou da justiça. Pouco depois de ser presa, adoeceu gravemente e recebeu autorização para cumprir prisão domiciliar. 15 dias depois, quando uma multidão furiosa cercou a casa da família, Louise morreu subitamente, oficialmente por uma doença desconhecida, embora muitos acreditassem que tenha tirado a própria vida. O tio de Blanche, Marcel Monnier, chegou a ser condenado por sequestro e cárcere privado, mas foi absolvido em apelação sob a alegação de incapacidade mental. O tribunal declarou ainda que não existia uma obrigação de resgate prevista no Código Penal francês e ele foi libertado. A terrível história de Blanche quase se perdeu no tempo, até que, por volta de 1930, o escritor francês André Gide publicou um romance inspirado no caso, reacendendo o interesse público. A França ficou mais uma vez horrorizada ao relembrar a história de uma mãe cruel o bastante para trancar a própria filha até que o mundo se esquecesse dela. Mas a história tem uma forma peculiar de trazer à luz aquilo que é feito nas trevas. Hoje, todos conhecem Blanche Monnier, ou como ficou conhecida na França do início do século XX. La Séquestrée de Poitiers, ou a Mulher Confinada de Poitiers.